Olá pessoal, eu sou a professora Carol Rezende, estou aqui para resolver mais uma questão de edição anterior do Enem. E essa questão é uma super dica porque ela vai falar sobre efeito Doppler, tá? E aí, você conhece, consegue identificar características importantes desse efeito Doppler? Não? Então fica ligado que eu vou falar tudo nesse vídeo para vocês, tá? Mas antes disso, não esqueça de acionar o sininho de notificações aqui do canal, para que vocês fiquem por dentro sempre quando tiver vídeos novos, vídeos com dicas e muito mais, para que vocês estejam preparados para a prova do Enem, ok? Então vamos comigo que eu vou resolver com vocês aqui a questão. Ela é uma questão do ano de 2016, tá? Essa questão ela cobrou da gente conhecer o efeito Doppler. O que é o efeito Doppler? É quando você tem movimento relativo entre uma fonte e um observador. E por conta disso, a onda emitida será percebida com uma frequência diferente. Aí eu sempre uso um exemplo, que é aquele do barulho do carro de Fórmula 1, quando tem uma pessoa escutando, assistindo, né, a transmissão de uma corrida de Fórmula 1, a pessoa escuta o barulho do carro assim, ó. Gente, passo vergonha? Passo, mas é vocês para não esquecer desse efeito. Então, ó, a parte que vocês estão escutando, o in, quer dizer que você está percebendo um som mais agudo. Isso quer dizer uma frequência maior. Quando vocês escutam o efeito quer dizer que vocês estão percebendo um som mais grave. E aí, quando é grave, a frequência percebida é menor. Então, justamente nesse barulho do carro de Fórmula 1, você consegue ter a etapa da aproximação da fonte e por isso você tem uma frequência percebida maior do que a real emitida. E quando vocês escutam o efeito do afastamento, é um efeito de um som grave, que é uma frequência percebida menor do que a real, beleza? Então aqui ele fala que tem uma ambulância A em um movimento retilíneo uniforme, aproxima-se de um observador O em repouso. A sirene emite um som com uma frequência FA. Esse FA, então, é a frequência real emitida, tá? E ele fala que o desenho ilustra as frentes do som emitido, as frentes de onda, né, do som emitidos pela ambulância. O observador, ele tem um detector que consegue registrar no esboço de um gráfico a frequência sonora, né, percebida em função do tempo, antes e depois da passagem da ambulância por ele. Qual é o esboço gráfico representado com a frequência detectada pelo observador. Então, importante vocês perceberem que ele fala que vai ter uma sequência, né? Que no caso aqui é o antes e o depois. Então, quando você fala antes, o que eu espero? O antes é uma etapa de aproximação. E aí, todas as vezes que vocês tiverem a aproximação, vocês vão lembrar que a frequência percebida, que no caso ali ele chamou de FO, a frequência percebida em função do tempo tem que ficar maior que a frequência real. E aí por isso que a gente fala que é percebido um som mais agudo, tá? O depois ali dá um efeito de afastamento, porque a ambulância já vai ter passado pelo observador. E aí quando você tem um afastamento, a frequência percebida ela é detectada menor do que a real. Então aqui você tem um som agudo, por ter frequência maior, e aqui você vai ter um som grave, por ter a frequência percebida menor, beleza? E aí agora a gente vai ter que olhar as alternativas para ver em qual dos gráficos ele fala sobre isso. Então aqui agora eu tenho as 5 alternativas. Eu já vou eliminar a letra E, porque não há uma frequência percebida constante, porque tem efeito Doppler. Existe uma aproximação e um afastamento em relação ao observador. Eu também vou eliminar a letra A, porque a letra A parece como se fosse algo oscilante. Não é oscilante. Não é um caso, por exemplo, que a ambulância tá vai e volta. Não é nada oscilante, tá? Então por isso que o gráfico não seria o esboço da letra A. E também não é a letra B, porque a letra B ela parece que começa com uma frequência exatamente percebida real, e aí parece que ela aumenta e depois diminui. Não é assim, tá? Na verdade, você tem uma frequência realmente de aproximação maior do que a real,
Só que depois do afastamento, a gente vai ter uma frequência percebida menor do que a real. Então, o que acontece? É o que está mostrando o gráfico da letra D. Então, antes você tem frequência percebida maior que a real e passou pelo observador, você vai ter uma frequência percebida menor que a real, que é o que indica o gráfico da letra D. Entenderam? O da letra C, ele está fazendo ao contrário, né? Como se estivesse afastando e depois aproximando. E não é o que ele relatou para vocês no texto da questão. Beleza? Então, galera, essa questão ela é importante e principalmente dos comentários que eu tinha anotado aqui para vocês, ó. Então, guarda essa informação que vocês vão precisar quando estiver trabalhando questões que envolvem o fenômeno do efeito Doppler. Beleza? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de curtir o vídeo e compartilhar com quem você conhece que vai fazer a prova do Enem. Beleza? É isso. Beijo, até a próxima.